40 minutos. Foi esse o tempo que separou um porta-malas fechado de um porta-malas aberto. E foi só isso sozinho que derrubou a versão de um síndico e o colocou atrás das grades. Nenhuma câmera flagrou o que aconteceu por dentro desses 40 minutos. Nenhuma. E mesmo assim foram eles que fecharam o caso. Meu nome é Jardel Soares e eu analiso e te ensino os detalhes de uma investigação criminal. E olha, o que eu quero te mostrar hoje não é o que aconteceu no caso do homicídio da corretora de Caldas Novas. Isso qualquer notícia já te contou. Eu quero te mostrar neste vídeo como 40 minutos, sem nenhuma imagem do crime em si, viraram prova suficiente para prender um homem. Pensa rápido agora. O que você consegue fazer em 40 minutos? Uma rotina normal da sua vida. Bom, dá pra gente ir no mercado e voltar? Dá pra ver um episódio de uma série? A perícia de Goiás dava para matar uma mulher, dirigir até uma área de mata, esconder o corpo e voltar exatamente para o mesmo lugar de onde saiu. Caldas Novas, no sul de Goiás, é conhecida como a maior instância hidrotermal do mundo. Cidade que vive do turismo, gente de fora chegando para residir na cidade, comprando e alugando um apartamento o ano inteiro. E é dentro desse mercado de aluguel que mora o motivo desse crime. Nada de assalto, nada de invasão de propriedade, só uma briga comercial que já vinha esquentando havia meses. Daiane Alves de Souza, corretora de imóveis de 43 anos, mineira de Uberlândia, morava em Caldas Novas havia cerca de 2 anos. Ela trabalhava administrando 6 apartamentos da própria família na cidade. Só que até novembro, quem cuidava da administração predial desses imóveis era o síndico do condomínio. E é também em novembro que a família da corretora decide tirar essa administração da mão do síndico e passá-la para Daiane. E é por esse motivo torpe que começa uma sequência de desavenças. E junto com ela um detalhe que ia se repetir e que lá na frente ia pesar contra ele. Uma espécie de padrão do modo de agir durante as desavenças, que era o de desligar o disjuntor de energia do prédio, já relatado por outros moradores em conflitos anteriores envolvendo esse mesmo síndico. Isso aqui, para quem já acompanha esse tipo de investigação, é sempre o primeiro sinal que os peritos procuram. Não o crime em si, mas o comportamento repetido antes dele. Um padrão é tipo você revisar o histórico de localização do seu próprio celular. Sozinho, cada ponto no mapa não prova nada, mas quando você olha a sequência inteira, o padrão conta uma história. No dia 17 de dezembro, Daiane desceu ao subsolo do prédio para resolver exatamente mais um problema de falta de energia. O disjuntor do apartamento dela tinha desarmado de novo. As câmeras do elevador registraram ela descendo por volta das 7 da noite. Registraram também ela gravando um vídeo de seu celular para mandar para uma amiga, mostrando a falta de energia. Existia também uma câmera apontada para o ponto exato onde ela desapareceu. E só. Nenhuma outra dentro do subsolo capaz de registrar os próximos passos. E você pode se perguntar, as câmeras do prédio registraram em algum momento depois disso ela saindo do edifício? Também não. A família registrou o desaparecimento e começou uma busca que se estendeu por semanas. Agora se põe no lugar. Imagina uma família tendo que fazer exatamente isso, de ligar em hospital atrás de qualquer notícia, sem saber se quem sumiu ainda estaria vivo, né? Mas foi esse o ponto de partida do começo das investigações. Não uma pista técnica, e sim uma família desesperada indo atrás de resposta. A partir daí entram 3 frentes de trabalho conjuntas. O Grupo de Investigação de Homicídios, o Grupo de Investigações de Desaparecidos e a Delegacia Estadual de Investigação de Homicídios. Numa força-tarefa só. E o primeiro trabalho técnico dessa equipe nem foi procurar o corpo, foi revisar imagem por imagem as câmeras do elevador e do acesso ao subsolo, que é uma área restrita, sem livre acesso para pedestres e até para moradores. Mais adiante, um helicóptero entrou para varrer toda aquela região de mata. E é nesse ponto que a ausência de imagem das câmeras ou de testemunhas para de ser uma frustração e vira um forte indício. Escuta essa lógica com atenção porque é o coração do caso inteiro. As câmeras externas do condomínio registraram o síndico saindo em seu veículo em direção a uma área de mata, com o porta-malas até então fechado. E registraram ele voltando cerca de 40 minutos depois com o porta-malas aberto. Só isso. Sem áudio, sem imagem de dentro do carro, sem nada incriminatório acontecendo nos frames analisados das câmeras. Agora você vai fazer a conta comigo do jeito que a perícia fez. A área de mata fica a cerca de 15 km da região urbana.
às margens de uma rodovia estadual. Pensa no trajeto que você faz até o mercado mais próximo da sua casa e volta. Não é tão diferente disso em tempo de estrada. Ida, mais o que quer que tenha acontecido lá, mais a volta. 40 minutos. Um tempo até apertado, mas vai bater perfeitamente. E foi exatamente esse encaixe entre distância, tempo de estrada e um intervalo registrado pelas câmeras que a perícia usou para sustentar uma linha de investigação contra um síndico. E você lembra da pergunta que eu te fiz lá no início? O que dá para fazer em 40 minutos? Pois é, para a perícia essa pergunta virou resposta. Isso no direito tem um nome, prova indiciária, que nada mais é do que provar um fato através de outro fato ligado a ele, mesmo sem nenhuma testemunha direta do crime em si. Essa prova é reconhecida no Código de Processo Penal brasileiro e é o que sustenta boa parte dos casos em que ninguém viu o momento exato do crime. E outra pergunta pode surgir. Isso é comum, provar um crime sem nenhuma imagem direta dele acontecendo? Eu te digo, muito raro. Mas nesse caso foi exatamente o que bastou. Um intervalo de tempo batendo com a distância, batendo com o padrão de conflito anterior e batendo com o histórico de desligamento de energia. Nenhuma câmera mostrou o ataque e ainda assim foram as câmeras, só que apontadas para o lugar errado, para o momento errado, para o detalhe que parecia irrelevante, que fecharam o cerco contra o síndico. E em depoimento, o síndico acabou confessando o crime. Ele disse ter levado o corpo de Daiane até aquela área de mata no próprio veículo. E o corpo foi localizado semanas depois, já em estado avançado de decomposição, e a equipe teve apoio de um helicóptero perto da rodovia. O celular de Daiane só apareceu bem mais tarde dentro de uma caixa de esgoto do prédio, onde ele tinha ficado por semanas. O mesmo celular que ela usava minutos antes de desaparecer para gravar aquele vídeo mostrando a falta de luz. E é isso que fecha o raciocínio inteiro. Nenhuma dessas provas sozinhas prova um homicídio, nem o histórico de desligamento, nem a briga comercial, nem o porta-malas mudando de aberto e fechado em 40 minutos. Uma de cada vez, cada peça parece pequena demais, quase irrelevante. Mas se você junta as 4 na ordem certa, verá que não sobra outra explicação de pé. Talvez a lição que fica desse caso não seja sobre o síndico, nem sobre a Daiane especificamente. Talvez seja sobre o que a perícia enxerga onde muita gente só vê a ausência. Se você chegou até aqui, você entendeu uma coisa que muita gente nem percebe assistindo a esse tipo de caso. A prova mais forte às vezes não é o que a câmera mostrou, é o que ela não mostrou e que alguém treinado para isso consegue calcular em cima desse vazio. É exatamente esse tipo de raciocínio, esse jeito de olhar para o que falta em vez de só olhar para o que está na tela que eu quero continuar te ensinando aqui no canal. Se esse tipo de análise fez sentido para você, se inscreve e ativa o sininho, porque toda semana eu trago um caso novo para desmontarmos juntos do mesmo jeito, prova por prova. E também me conta aqui embaixo nos comentários. Você acha que dá para confiar numa prisão quando não existe imagem direta do crime? Quero muito ler sua resposta.